Olá pessoal, voltamos aqui com o podcast Observadores e hoje nós vamos falar aqui sobre um conflito, uma guerra que aconteceu no meio da Segunda Guerra Mundial e por isso talvez tenha atraído pouca atenção, assim, não tenha ficado marcado na história tanto, pelo menos não para nós aqui, mas provavelmente para os países envolvidos, né? Foi a guerra, a invasão russa, né, soviética, na verdade, na época, contra a Finlândia. E é muito interessante esse conflito, primeiro porque pelas coisas assim incomuns que aconteceram, né? A primeira delas é que a Finlândia tinha um exército muito pequeno e acabou vencendo, pelo menos a primeira etapa dessa guerra, né, contra um exército imenso da União Soviética de Stalin, né? Segundo que esse conflito, quer dizer, a derrota do Stalin nesse conflito, é apontado por muitos historiadores como um dos fatores que fez com que provocasse, né, o que aconteceu no ano seguinte, que foi a Operação Barbarossa, né, a invasão nazista da União Soviética. Porque provavelmente o Hitler olhou ali para aquela derrota vergonhosa do Stalin e pensou, era muito fácil, né? Até porque uma das justificativas do Stalin era para essa invasão de territórios ali da Finlândia era proteção do seu território contra uma possível investida alemã por ali. Tanto é que um pouquinho antes do conflito, o Stalin cuidou de fazer lá o pacto Molotov-Ribbentrop, né, que foi o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, para garantir que eles não iam fazer nada. E de fato garantiu, porque a Alemanha ficou de fora desse conflito, né? Ficou acertado que a Finlândia ia ser para a Rússia, era deles, era do Stalin, né? Então, bom, esse conflito ele guarda muitas semelhanças com o que está acontecendo atualmente na Ucrânia. Muitas semelhanças mesmo. Eu vou começar até para ter uma ideia como isso é semelhante. Quem conhece a história da Ucrânia, inclusive a gente pode fazer um outro episódio falando sobre a história da Ucrânia aqui, que eu acho que é interessante. Era uma ideia que eu tinha, inclusive, mas eu ainda estou estudando a história da Ucrânia um pouco mais. Mas pelo que a gente já sabe, é muito parecido. Tanto com a história do país mesmo, a relação com a União Soviética, quanto as suas justificativas para a invasão, né, que são as mesmas. E tem outras semelhanças interessantes que vocês vão ver aqui. Vejam só, vamos começar aqui contando um pouco a história da Finlândia, porque para a gente poder entender o que aconteceu de fato, né? Por que isso aconteceu? Dos fatores mais importantes é o seguinte: a Finlândia, ela era desde sempre, né, uma parte do território sueco, da Suécia. Ele era, na verdade, uma região do Reino da Suécia, né? Era chamada Finlândia Sueca, né? Era uma região do Reino da Suécia. E isso durou por muito tempo, foi, né, durante a maior parte da história. A Finlândia foi colonizada ali, foi ocupada ali pela Suécia sempre. Nunca foi um país, foi uma região. Mas em 1808, mesmo ano ali da vinda da família real aqui para o Brasil, né? A família real portuguesa, 1808, então o Império Russo tomou aquela região, né? Quer dizer, já estava de olho ali, dominou aquela região e definiu então o território que hoje a gente conhece como Finlândia, definiu como o chamado Ducado da Finlândia, quer dizer, submetido ao Império Russo. Na verdade, uma região fantoche que servia principalmente, o principal objetivo do Império Russo de tomar aquela região era para proteção contra possíveis invasões estrangeiras, proteção da sua capital, São Petersburgo, né, que ficava bem ali, né? Então a Finlândia ela serviu ali estrategicamente como um colchão ali de amortecimento contra invasões estrangeiras. Não era a Rússia, mas era um estado fantoche, né? Então aí ele deu algum poder de ducado, né? Então ali o que havia? Havia ali os nobres da região, os nobres finlandeses, e deu alguma autonomia para eles, mas quem mandava era o czar, né? Então, durante todo o século XIX, a Finlândia cresceu, foi se desenvolvendo dentro desse ambiente do Império Russo, mas com suas diferenças, né? Por exemplo, ali no século, em volta de 1860, aconteceu uma tragédia ali da fome, né? A fome matou
15% da população da Finlândia. É fruto do quê? Do domínio do Império Russo. Ali ainda era a miséria, né, agrária, ali, aquela questão do comando do czar, coisa que acompanhou a história da própria Rússia, do próprio Império Russo, né, por causa do poder autoritário do czar. Enfim, que dominava os territórios, era dono das terras e por isso do próprio produto das terras, mais ou menos como aconteceu depois na Ucrânia em Holodomor, né? O que aconteceu? Aí a Rússia então deu mais liberdade para a Finlândia, para o Ducado da Finlândia. Bom, então tá, vocês estão morrendo, aí vão dar alguma liberdade para vocês não morrer de fome. Então ele liberou um pouco a questão da econômica e tal, e aí então naquele período foi, aí, no século XIX, a Finlândia pôde criar um parlamentarismo, coisa que não tinha no Império Russo, né? Mas ali na Finlândia então poderia ter um parlamentarismo, porém o czar russo era o chefe de Estado, né? Enquanto eles poderiam ter lá o chefe de governo, do executivo e tal. Bom, isso foi indo assim. Nesse mesmo século XIX é importante lembrar que houve um crescimento da identidade nacional finlandesa, né? Eles criaram ali algumas obras literárias, algumas coisas que tiveram uma força muito grande, deu força muito grande para a ideia de nacionalidade finlandesa, coisa que nunca houve antes, né? Não havia antes, assim. Então começou a se criar. Agora veja que interessante esse fato de que a Finlândia começou, o território da Finlândia começou com uma invasão russa, certo? E antes disso não existia, era da Suécia, mas não tinha nem essa delimitação do território. Quem delimitou o território da Finlândia atual foi a Rússia a partir da invasão que ela fez, né? O território que ela invadiu ficou sendo o Ducado da Finlândia. E aí depois passou então o século XIX, aí entrou o século XX. O que aconteceu na Rússia no século XX, né? Em 1900, você sabe que em 1905 na Rússia já teve lá uma revolução, uma primeira tentativa de revolução, né, que não deu certo. E em 1906 a Rússia começou a ter que sufocar alguns movimentos de autonomia, que exigiam autonomia ali da Finlândia, né? Então ela acabou retrocedendo a autonomia que ela havia dado no século XIX. Retrocedeu, apertou o cinto ali contra a Finlândia. Mas em 1917 a Revolução Russa ela teve dois momentos. Ela teve fevereiro, né, e depois outubro. E na Revolução de Fevereiro a coisa já começou a ficar complicada na Finlândia. O pessoal já começou a pensar, pera um pouquinho, se vai cair o czar aí, quem que vai ser o nosso chefe de Estado, né? Então a coisa começou a ficar um pouco complicada. E aí, por fim, a Finlândia tinha o apoio do Império Alemão da época, bastante apoio do Império Alemão. Em 1917, em outubro, já quando aconteceu a Revolução Russa, finalizou a Revolução Russa, então finalmente a Finlândia declarou a sua independência, né? E isso foi, claro, teve uma revolução, uma guerra civil ali entre o partido dos vermelhos e os brancos, né? Que os vermelhos eram os socialistas e havia os brancos que eram os conservadores. E o que aconteceu foi que os conservadores, inclusive por meio de um personagem muito importante para a Finlândia, que foi o general Mannerheim, que ele era um conservador, né? Aliás, a Finlândia sempre foi um país muito conservador, vocês vão perceber isso. E aí o que aconteceu logo em seguida é que eles quiseram então ter um império próprio, um reino próprio. E aí eles votaram, porque eles já tinham essa ideia do sufrágio universal, eles queriam muito essa coisa do sufrágio universal. Por isso que eles já tiveram o parlamento e tudo, já tinha todo esse desenvolvimento mais pro lado republicano e tal, mais democrático, né, entre aspas. E aí o que aconteceu foi que eles votaram, né, que o rei deveria ser um rei alemão, né, do Império Alemão. Só que aconteceu que o cara nem conseguiu chegar lá na Finlândia para tomar, nem conseguiu visitar o país, porque antes disso o Império Alemão caiu e entrou a República de Weimar, né, na Alemanha. Então caiu o Império Alemão, a Finlândia ficou, porra, a gente queria monarquia, mas então já que não dá, então eles elegeram um presidente, né, e aí entrou com uma república parlamentarista já ali, 1918, 19, 20, e a coisa foi indo. Bom, eles tiveram então esse período de independência e liberdade. Em 1932 foi feito um pacto de não agressão entre a Rússia e a Finlândia, porque até então, desde a independência deles,
as relações estavam, digamos assim, muito frias, né? A Rússia, a União Soviética não queria ter aberto mão daquele território e a Finlândia estava feliz que estava independente e não queria papo com a Rússia, né? E o que aconteceu foi que em 1932, então, teve esse pacto de não agressão. Em 1938, então, o Stalin começou a se preocupar, porque já estávamos ali na Segunda Guerra Mundial, e as guerras, as invasões alemãs, né, já começavam a acontecer, as invasões nazistas. E o Stalin, embora ele tivesse já a Rússia tivesse uma amizade muito antiga com a Alemanha, ele tinha um certo receio de que com essas invasões que os nazistas já estavam, Hitler já estava já estava começando a invadir ali a Noruega e tal. E se fosse invadir a Rússia, seria pela Finlândia, porque era o caminho mais curto, o melhor caminho. Ele julgou dessa forma, porque a fronteira com a Finlândia ficava perto demais da capital antiga São Petersburgo, agora Leningrado, né? Então estava muito perto ali. Então ele ficou com medo, Stalin ficou com medo de que fosse por ali o negócio. Então ele começou a entrar em contato com os finlandeses para dizer, olha, vamos fazer um pacto aqui, quem sabe vocês nos cedem os territórios e tal. Os finlandeses não quiseram assunto, não quiseram papo, não vem com essa história, vocês já nos encheram o saco por muito, muito tempo, nós não queremos papo com vocês. E então o Stalin começou a ficar meio puto. Mas em 1939, em agosto de 39, porque a guerra estourou em 39 mesmo, mas foi em agosto ainda, alguns meses, o Stalin correu então para fazer o tal do Pacto Molotov-Ribbentrop, né, que foi a divisão, que na verdade foi um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e os comunistas soviéticos, mas também incluiu ali secretamente algumas negociações entre eles, tipo assim, olha, os países leste europeu aqui ficam com a Rússia, vocês pegam o resto da Europa para vocês, e aí o Stalin já correu, olha, a Finlândia é minha, beleza? A Finlândia deixa para mim. Ah, tudo bem então. E a Polônia eles dividiriam entre os dois, que foi o que aconteceu, inclusive, né? Bom, mas aí isso foi em agosto, porque em novembro já os soviéticos não ficaram, já que a Finlândia é minha, eu vou dar início então às operações de invasão. Como é que eu faço? Em 1939 aconteceu um ataque falso, um ataque de falsa bandeira. Os russos atacaram a região de Mainila, a região russa, perto da fronteira com a Finlândia. Foi um bombardeio lá que explodiu algumas bombas, teve alguns tiros, não morreu ninguém, mas teve esse ataque. Imediatamente o Stalin já foi lá e falou pro pessoal, pros finlandeses, vocês peçam desculpa por que vocês fizeram, porque isso é sacanagem, vocês estão atacando a gente. E aí os finlandeses, não, a gente não fez nada. Inclusive a Finlândia exigiu que fosse feita uma investigação por algum país neutro, porque eles disseram, olha, isso aqui foi vocês que fizeram, não foi a gente, né? E isso, mas ficou por isso mesmo, Stalin mudou de assunto, não, vocês têm que pedir desculpa, não interessa, isso é uma agressão, etc, etc, então nós vamos invadir vocês. E começou. Olha, foi o seguinte, a, a, a Finlândia tinha em torno de 180 mil soldados, e a União Soviética, juntando tudo lá, dava 400, quase 500 mil, muito mais, né? Então a superioridade da Rússia, da União Soviética, dava ao Stalin a ideia de que isso ia ser uma guerra rápida, ia resolver rapidinho aí, não tem problema. Só que o negócio começou a ficar difícil, né? Porque na verdade, o que acontece? O exército russo, o exército soviético, o exército vermelho, né? Ele havia, em 1936 até 38, aconteceu aquele grande expurgo do Stalin, em que ele ele executou, prendeu, mandou matar, fez de tudo, foi coisa contra alto escalão do exército vermelho e de políticos do Partido Comunista também e tal. E eu sei que o exército vermelho tinha perdido entre 1936 e 1938, perdeu 80% do seu efetivo. Imagina o que é isso. 80%. Só em demissões, execuções, prisões, manda para a Sibéria, aquela coisa toda. Por que ele fez isso? Primeira coisa, ele estava desconfiado, porque quando ele tomou o poder, ele sabia que o Exército Vermelho havia sido montado e todo preparado por quem? Pelo Leon Trotsky, que era o inimigo dele, que era desafeto dele. Então ele pensou, isso aqui vai dar problema, vai ter traição, eu vou ser esfaqueado pelas costas. Então ele começou a entrar numa paranoia
bem típica, aliás, do stalinismo, do comunismo e, para ser mais amplo, né, muito típico da Rússia isso, né, e de países que viveram por muito tempo sob regime totalitário. Entra numa paranoia maluca. E aí ele começou a mandar matar todo mundo. E aí reduziu o exército, mas é, ele, ele já tinha feito ali ele já tinha invadido ali a Polônia junto com os nazistas, né, naquele período. Então ele ficou um pouco empolgado até com isso aí. Não, nós conseguimos, a gente consegue, né? E aí então se meteu nessa guerra louca contra a Finlândia. Só que a coisa começou a degringolar de uma maneira que tem vários episódios assim de uma derrota realmente terrível. Por mais que os soviéticos tivessem uma tropa muito maior, os finlandeses foram matando eles aos poucos por vários motivos. Primeiro, o frio a guerra aconteceu ali no inverno de 1940, na verdade, né? 1939 a 40. E aquele inverno foi especificamente frio. A temperatura era de menos 40. Os russos, que já tinham usado o frio contra Napoleão, né, tinham vencido nessa parte, eles entraram agora num frio pior. E aí, o frio violento de menos 40 graus e os soldados, poucos soldados finlandeses que tinham bem menor, um efetivo bem menor que o da Rússia, mesmo assim, eles tinham muitas técnicas ali, eram soldados chamados soldados fantasma, porque eles andavam de branco na neve, com esqui, né, esquiando, com fuzil pendurado, aquela coisa, e máscaras e tal, tudo para suportar o frio, e enquanto os russos lá, né, do jeito que eles sabiam fazer. E inclusive os finlandeses inauguraram ali uma arma conhecida, uma arma caseira muito usada na Revolução Espanhola já, a recém acontecida, né, em 1937, que ficou famosa na Revolução Espanhola, e ali eles batizaram então de coquetel Molotov, né? Foi ali que eles batizaram de coquetel Molotov e foi aí que a coisa ficou popular, né? E então eles utilizavam o clássico soldado finlandês, o cara com roupa branca, todo de branco, com esqui, fuzil pendurado nas costas, um ou dois coquetel Molotov na cintura, né, no cinto, e era isso. E como é que eles faziam? Não podiam atacar diretamente o exército russo, que era forte, né? Mas eles acabavam então fazendo assim, eles jogavam coquetel Molotov, incendiavam, destruíam as cozinhas dos acampamentos. Então os caras estavam no meio da neve, com comida e tal, destruir acampamento, destruir a cozinha com os mantimentos, tudo. O que os caras tinham que fazer? Voltar, né? Não dá pra continuar a guerra assim. Então começou assim a destruir. Agora outro fator, voltando ao Exército Vermelho também, uma coisa muito importante. O Expurgo, que perdeu ali, tirou 80% do exército russo, ele fez uma outra coisa também. Porque perdeu esses 80%, tiveram que repor, né, esse contingente. E esse contingente, segundo alguns historiadores, foi substituído por um efetivo menos preparado, quer dizer, mais inexperiente, né? Vejam aí, mais inexperiente e, embora justamente por ser menos experiente, maior lealdade ao seu superior. Então eles também superiores que também haviam sido substituídos, né, que também eram menos experientes. Então eles obedeceram uma obediência cega e burra, porque não tinham conhecimento de guerra nenhuma, não tinham lealdade ali uns com os outros, não se conheciam, mas tinham lealdade, tinham a obediência servil. E aí então esses, inclusive, tem relatos de situações em que foi dado ordens ali com técnicas de guerra obsoletas já, né? E foram seguidas à risca e com exigência de cumprimento em mínimos detalhes. Uma coisa bizarra, uma sequência de erros ali. E aí, o que acontece? Os soldados, inclusive tem um episódio em que eles conseguem destruir e capturar centenas de tanques russos, né? Enfim, o que acontece é que a Finlândia manda embora a União Soviética, o Exército Vermelho tem que bater em retirada. Tá? Então, isso foi a primeira etapa dessa guerra em que a União Soviética teve uma das suas maiores derrotas, né? Justamente porque ela queria ter ali um estado tampão que protegesse o seu território contra invasões estrangeiras e achou que ela tem esse direito de simplesmente né,
abraçar o território. Inclusive o Stalin considerou, na época, que a independência da Finlândia, que havia acontecido lá na Revolução Russa, foi um erro histórico. Foi um erro histórico que eles, né, alguma semelhança com o que o Putin tem dito ultimamente, né? Inclusive, hoje com a Ucrânia, o Putin diz exatamente, aliás, os russos e defensores da guerra, lá da invasão, dizem que a Ucrânia, na verdade, foi criada pela União Soviética e também a libertação deles também foi, inclusive, foi no mesmo período, né? Tem uma série de coincidências aí. Bom, mas vamos continuar um pouquinho mais, porque essa guerra não termina aí. A verdade é que teve essa primeira parte, né? Essa primeira parte é uma lição, com certeza, para a Rússia e para o mundo, né? Inclusive, ainda sobre essa parte, é importante lembrar o seguinte, que o mundo inteiro ficou horrorizado na época com a invasão russa, que foi vista como injustificada, né? E aí o que aconteceu? Vários países declararam apoio à Finlândia, enviando armas, enviando mantimentos, enviando tudo que precisasse. A própria Suécia, vizinha e mãe, né, deu tudo que foi preciso ali. O único país que não pôde abraçar a defesa da Finlândia contra a invasão maluca da Rússia, que todo mundo viu como uma doideira total, foi a Alemanha por causa do pacto que eles tinham ali. Então a Alemanha ficou quietinha fazendo as suas invasões enquanto a Rússia fazia dela. E até o Mussolini ficou do lado da Finlândia, não da União Soviética. Vejam que interessante. E aí, com tudo isso, vários países, o Ocidente inteiro entrou, o Reino Unido e a França entraram junto. Essa entrada do Reino Unido e da França, inclusive, marcou um períodozinho ali no final da guerra, em que havia uma certa ambição de entrar para dentro do território russo, né? Mas aí com o finalzinho ali, beleza, terminou em 1941, o mundo se voltou para a Segunda Guerra Mundial e aquilo ali ficou meio estagnado. Mas em 1941, já em seguida, a Finlândia resolveu continuar. Aliás, essa é a palavra, porque foi conhecida depois como a Guerra da Continuação, que foi de 1941 a 1942. Essa é a segunda etapa da guerra ali entre a Finlândia e a Rússia. E essa segunda etapa é interessante porque ela é marcada pelo incremento aí. Primeiro, já havia se rompido o pacto entre o que aconteceu ali logo em seguida, depois que a Rússia perdeu da Finlândia. Perdeu para a Finlândia, não conseguiu invadir, voltou. O que aconteceu? A Operação Barbarossa, os nazistas invadindo a União Soviética por 3 frentes, uma pelo norte, uma pelo centro, uma pelo sul, pela Ucrânia. E foi aquela confusão. O Stalin custou acreditar nisso, porque ele achava que o Hitler adorava ele, porque ele adorava o Hitler, e ele pensou, não pode ser verdade. Custou para acreditar. Os caras estavam invadindo, avisando ele, e ele achou que era tudo uma operação de espiões britânicos para botar um contra o outro, porque eles achavam, os soviéticos acreditavam, que havia uma amizade transcendental entre a Rússia e a Alemanha, né? Até hoje se acredita nisso. Então, não poderia estar acontecendo isso, mas aconteceu. Então já havia rompido já a amizade entre eles. Então o que aconteceu com essa segunda etapa da Finlândia? O Terceiro Reich, quer dizer, os nazistas, apoiaram, né, a Finlândia na sua guerra da continuação, que foi levada por uma ideologia que estava crescendo, que teve no período ali, que foi só aquele período que existiu, mas uma espécie de pan-finlandismo, né, uma ideologia chamada a Grande Finlândia, que eles achavam que eles queriam uma ideologia expansionista da Finlândia, que eles queriam avançar para dentro da Rússia e pegar outros territórios baseados na semelhança e no parentesco linguístico com a Finlândia. Principalmente esse parentesco linguístico. Não era racial, nada, mas por causa dessa semelhança, talvez, com o nazismo, com o expansionismo, a Alemanha entrou lá junto, inclusive entrou no território finlandês, ajudou, aquela coisa toda, amizade, né? Velha amizade entre a Finlândia e a Alemanha, afinal o Império Alemão havia ajudado na independência deles lá atrás. Então houve essa amizade. Então aí foi diferente. A Alemanha entrou com a Finlândia. E quem que ajudou a União Soviética nesse período? Inicialmente os Estados Unidos ficou neutro, mas secretamente ajudou a União Soviética. Veja que interessante. Então aconteceu isso. E aí essa tentativa de expansão da Finlândia não deu certo, porque aí foi a Finlândia que tomou pau.
A Finlândia é que não conseguiu, então, avançar e teve que retroceder e assinaram um armistício lá, assinaram um tratado de paz e ficou por isso mesmo. Só que aí, meus amigos, a Finlândia teve outro problema, que foi expulsar os nazistas da Finlândia. Eles se aliaram a eles para crescer, para se expandir, etc. Mas aí depois eles arrumaram um outro problema, e aí deu origem à Guerra da Letônia, que foi a tentativa, uma guerra interna da Finlândia para tentar expulsar os nazistas. E essa guerra durou até 1945, quando finalmente os nazistas foram derrotados, né? Então vejam só que interessante, que lições que tem essa história aí, né? Os caras, agora no finalzinho aqui, se aliaram aos nazistas para se expandir e acabaram ocupados por eles. E arrumaram um problema para si mesmo. E o pior, o mais interessante aí, é essa derrota da União Soviética, né? E a coincidência aí dessa sua ideia de usar um estado, um país como rolha, né? Como colchão de amortecimento contra os outros. E aí para isso ele tem que botar ali um governo fantoche. É sempre assim. A Rússia parece que tem essa geopolítica, esse costume. Agora, uma outra questão interessante. Em 1998, agora 1998, o Boris Yeltsin, né, o primeiro-ministro lá da Rússia, ele admitiu que aquele ataque, aquele bombardeio falso foi realmente falso. Ele admitiu que a guerra contra a Finlândia não foi defensiva, e sim ofensiva e violenta e agressiva e injustificada, expansionista. Então ele admitiu que não foi defensiva a guerra, né? Será que a gente vai ver um dia a Rússia admitir isso aí também em relação à Ucrânia? Não sei. Mas a verdade é que essa história da guerra da Finlândia chamou pouca atenção, né? Justamente por ter acontecido no meio da Segunda Guerra Mundial. E até hoje, na Rússia, inclusive, eles não têm um nome específico para essa guerra, porque para eles foi parte das ofensivas que ocorreram contra os russos, né? Então, assim, isso é uma coisa interessante também. A Rússia costuma encarar todas as guerras e os conflitos por um outro nome e sempre o critério é sempre assim, o que foi contra a Rússia, né? Então, esse é um dos critérios, inclusive, que eu li recentemente em um texto sobre a história da Rússia, né? Que falava exatamente que o nazismo para os russos ele é visto somente nesse aspecto. Eles nos traíram e eles foram contra a Rússia. Eles invadiram a Rússia, eles invadiram a gente, invadiram nosso território, mataram os soviéticos. Então isso é o que faz com que eles odeiem os nazistas, principalmente, né? É claro que aí, quando eles precisam justificar uma invasão, como agora na Ucrânia, eles usam o nazismo como inimigo. Eles dizem que os ucranianos são neonazistas, né? Uma forma de voltar, de colocar, simbolicamente evocar a mesma imagem dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, que deram origem à ONU, a todos os organismos internacionais, justamente para buscar apoio da comunidade internacional e justificar a sua invasão, né? E não é à toa que em muitos casos, como a gente falou no último episódio aqui, eles estão lá levantando bandeira soviética, né, como uma forma também de evocar para os próprios ucranianos o retorno desse embate que tanto mal trouxe, tanto horror e trauma levou aos ucranianos, né? Então é isso, pessoal. Mais um episódio aqui. A gente busquei trazer essa história da Finlândia justamente porque ela traz algumas semelhanças, né? Mas ela também nos permite entender um pouco mais sobre o modo de proceder, né, na história, nas guerras, pela União Soviética, Império Russo ou Rússia, seja o que for, né, esse grande país aí que tem ideais expansionistas evidentes ainda em atuação, né? A gente sabe que desde a da Revolução Russa o ideal internacionalista ganhou força, né? E isso fez com que se expandisse pelo mundo pela própria KGB, com a atuação de subversão e de operações militares e secretas em vários lugares do mundo, né? Existe o livro do Mauro Abranches, né, o 1964, muito importante, prescindível para entender
como que a União Soviética, por meio do serviço secreto da República Tcheca, ele infiltrava os seus espiões aqui no Brasil, e sempre com o ideal de se aproximar de nacionalistas militares. Dificilmente, nunca, né, se aproximar de Partido Comunista. Era uma operação sigilosa, apenas para fazer a cabeça de alguns militares contra os Estados Unidos. Esse era o objetivo. Naquele livro fica muito evidente isso. E a gente vê que esse internacionalismo, ele é uma operação uma operação que levou décadas e décadas, né? E ele não terminou, né, com o fim da União Soviética. Muito bem, pessoal. Esse episódio termina aqui. Até o próximo.